Graça e paz a todos, aqui quem fala é o pastor Joceliano. Você deve ter notado que o cenário está diferente, hoje eu não estou gravando no carro. Bom, vamos tentar gravar hoje aqui no quarto de casa, para ver como fica o vídeo. Alguém me fez a seguinte pergunta: pastor, o seu canal é o De Cara no Evangelho, mas eu procurei nos seus vídeos e ainda não encontrei o Senhor explicando para nós o que é o Evangelho. Acredito que você vai encontrar vários vídeos e vários blogs também, vários sites falando e explicando um pouco sobre o que é o Evangelho. Mas como o desafio foi lançado, vamos falar apenas um pouquinho sobre o que é o Evangelho. Um vídeo só não vai dar para explicar tudo, então eu vou dividir. Então essa vai ser a primeira parte. Nós vamos falar a parte teórica do Evangelho, o que as palavras dizem e como elas definem o Evangelho. Ok, vamos lá então. Curiosamente, a palavra Evangelho ela vem do termo grego euangelion, que significa boas novas. E essa palavra ela foi usada originalmente para descrever as boas novas trazidas por um soldado sobre uma vitória militar. Ou seja, antigamente a palavra evangelho era dado àquele que trazia as boas notícias. Mais tarde ela veio designar a própria boa notícia para nós. Vamos ver agora como é que o nosso dicionário traduz a palavra evangelho. Algumas definições são: dentro da religião, é um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, ou cada um dos 4 evangelhos dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, incluídos no Novo Testamento, e que narram a vida, doutrina e ressurreição de Jesus Cristo. Liturgia, trecho do evangelho que se lê na missa, no culto ou em algum tipo de reunião religiosa. E já no sentido figurado, é um princípio, doutrina de um grupo. Bom, isso é mais ou menos o que o dicionário define da palavra evangelho. Popularmente, para algumas pessoas, o evangelho é um conjunto de dogmas que ditam as regras de um determinado grupo religioso. Então podemos concluir que o evangelho é uma boa notícia dada por alguém a outra. Bom, se evangelho então significa trazer boas notícias, então podemos dizer que toda boa notícia se torna um evangelho? Talvez, de certa forma. Porém, dentre os 4 autores dos evangelhos, Marcos foi um dos mais felizes ao iniciar o seu evangelho. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1 e o verso de número 1 diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Podemos entender neste contexto que Marcos está mostrando que o evangelho a ser pregado para a igreja não pode ser um evangelho que não seja o evangelho de Cristo. Hoje, na atualidade, nós vivemos vários tipos de evangelho. O evangelho coach, o evangelho da prosperidade, o evangelho da libertação e tantos outros evangelhos. Se você pegar os 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles está escrevendo para um tipo de povo, para um determinado segmento de pessoas. Porém, todos eles abrangem um só propósito no Evangelho: mostrar que Jesus é o Salvador. Eu costumo dizer que um Evangelho sem a cruz de Cristo deixa de ser o Evangelho de Cristo. Então, para que você saiba se o evangelho que você tem ouvido pregar na sua igreja ou nas igrejas aonde você tem ido frequentar, a primeira coisa que você precisa ver é se esse evangelho tem a sua centralidade em Cristo, se ele traz a cruz de Cristo como centro de toda a sua mensagem. Esse é o nosso primeiro vídeo explicando um pouquinho sobre a definição da palavra evangelho. Faremos mais alguns colocando este evangelho na prática, mostrando o que é realmente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí no comentário, deixa também o seu joinha para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e nos dê essa força. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Forte abraço, fique com Deus.